Bom dia, turma, ou boa tarde, ou boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Ramon de Química e eu estou aqui hoje, pessoal, gravando esse vídeo com o objetivo de estar corrigindo as atividades anteriores que eu passei para vocês, certo? Primeiramente, eu passei para vocês essa atividade aqui, ó, que é a atividade número 2, que trata sobre Química e Sociedade, Química e Tecnologia. Ela é a atividade número 2 porque a primeira a gente fez, né, de estarmos usando o aplicativo do Google Sala de Aula, a gente fez como uma atividade introdutória aos conceitos de química, que foi pelo Google Forms, certo? Então essa aqui é a nossa atividade número 2. Essa atividade trata-se sobre conceitos principais de química em relação à sociedade, química e tecnologia, certo? Pessoal, então essa atividade aqui são 3 questões que eu queria que vocês lessem, né, e de acordo com os conhecimentos prévios que vocês obtiveram através daquelas videoaulas, né, vocês respondessem e julgassem qual que é a alternativa correta. A número 1 diz o seguinte, pessoal: certas propagandas recomendam determinados produtos, destacando que são saudáveis por serem naturais e isentos de química. Um aluno atento percebe que essa afirmação é falsa, pessoal. Essa afirmação só pode ser falsa, porque quando a gente fala isento de química, né, algum produto, isso já é errado, porque toda substância, todo alimento, ele passa ou passou por processos químicos para ser formado, né? Na verdade, tudo que a gente chama de matéria, né, ela passa ou passou por processos químicos para ser formado, né? Então a química está presente em tudo que a gente conhece, beleza? Se é palpável, se é um objeto, se é um ser vivo, uma planta, ela passa ou passou por processos químicos para ser formado, beleza? Então essa resposta da 1 só pode ser a letra B ou a letra D. A letra B diz o seguinte: falsa, pois as substâncias químicas são sempre benéficas. Olha, pessoal, a afirmação ela está incorreta. Por quê? Porque existem muitos produtos químicos que eles não, ou substâncias químicas, ou compostos, ou alimentos, materiais qualquer, que eles não são benéficos para o nosso organismo, né? Comer um alimento estragado não é benéfico para nosso organismo, e para ele se estragar, para um alimento se estragar, ou seja, entrar em estado de putrefação, perder a validade, né? Ele passa são reações químicas que causam isso, né? E além disso a gente tem os venenos, tem pesticidas que se ingeridos, eles causam muito mal para o nosso organismo. Então não são todos os elementos químicos, substâncias químicas que são benéficas. Então a resposta correta só pode ser a letra D, que diz: enganosa, pois confunde o leitor, levando a crer que química significa não saudável, artificial. Corretíssima essa aqui. Pessoal, no número 2, traz um texto falando sobre os recursos hídricos, né, que a gente tem na Terra, e diz o seguinte: considerando o texto, uma proposta viável para conservar o meio ambiente e a água doce seria: letra A, fazer uso exclusivo da água subterrânea, pois ela pouco interfere na quantidade de água dos rios. Errado, pessoal. Na verdade, essas águas subterrâneas muitas vezes são elas que alimentam os rios, certo? Letra B, desviar a água dos mares para os rios e lagos de maneira a aumentar o volume da água doce nos pontos de captação. Errado também, pessoal, porque a gente vai estar salgando a água, né? A água do mar é muito maior em mais quantidade do que a água dos rios. Então, se você misturar as duas, você vai estar acabando salgando elas. Letra C, promover a adaptação de populações humanas ao consumo de água do mar, diminuindo assim a demanda sobre a água doce. Isso aqui seria um sonho, né? Mas a gente não tem essa capacidade, né? Essa adaptação a consumir a água do mar, água salgada. Então a gente só tem a alternativa D ou E. Letra D, reduzir a poluição e a exploração de recursos naturais, otimizar o uso da água potável e aumentar a captação da água da chuva. Olha, isso aqui pode ser um bom projeto para a gente estar melhorando essa questão do desmatamento, do consumo e da poluição dos nossos rios e lagos, né, pessoal? Então a letra D por enquanto está correta. Letra E, realizar a descarga dos resíduos municipais e industriais diretamente nos mares, de maneira a não afetar a água doce disponível. Pessoal, isso aqui também não é correto, porque você evita um lado, mas prejudica o outro. A vida marítima também ela é rica, né, de animais e
de coisas que trazem benefício para o ser humano. Então, isso aqui não é viável. O viável mesmo é a letra D, reduzir a poluição e a exploração de recursos naturais, né? Essa aí seria a resposta correta. Então, a letra A é a letra A, número 1 é a letra D, número 2 é a letra D também. A número 3, pessoal, traz um texto falando sobre o rio Tietê, né? E depois pede para a gente... Aí depois ainda traz algumas afirmações aqui, ó, que poderia ajudar, né, a outros rios não se encontrarem no estado do Tietê, né? A primeira diz o seguinte: instalar rede de esgoto para evitar que os despejos domésticos cheguem ao rio. Isso aqui é uma alternativa muito viável para a gente poder estar evitando que aconteça algo como aconteceu com o rio Tietê, certo? Então, a número 1 também está correta. Essa primeira afirmação está correta. A afirmação 2. Exigir das indústrias o tratamento de seus efluentes antes de despejá-los nas águas do rio também é uma ação muito boa para poder evitar, né, o desgaste dos rios e tudo mais. Número 3. Monitorar a ocupação dos mananciais. Também é uma afirmação correta, uma ideia muito boa para poder evitar que a gente tenha o que? Perca, né, nos nossos rios e nossos lagos, ou seja, da nossa água potável, a qualidade da nossa água potável. E a número 4 diz o seguinte: esclarecer a população acerca dos prejuízos que podem acarretar a poluição de um recurso hídrico. Também é uma afirmação, também é uma ação muito boa para poder evitar com que nossos rios cheguem ao ponto igual a um Tietê da vida, um rio considerado morto, certo? A alternativa que contém todas as ações válidas é a letra E, que diz que todas estão corretas, certo, pessoal? Então aqui, ó, número 1, letra D, número 2, letra D, número 3, letra E. Essa aí é a resposta dessa atividade. Depois dessa, pessoal, eu passei para vocês uma atividadezinha sobre transformações físicas e químicas, beleza? Nessa atividade aqui, turma, eu pedi aqui para vocês colocarem o nome de vocês, a turma, e-mail, e além disso a gente tem o que? 4 questõezinhas aqui sobre transformações químicas que eu queria que vocês respondessem. A número 1 diz o seguinte: reações químicas são fenômenos em que necessariamente ocorre a mudança de natureza das substâncias. Ah, professor, você falou que acontece a mudança de cor, né? Condutividade elétrica, né? Tem a ver ali com elétrons. Sim, pessoal, pode acontecer. Nem toda reação química observa a mudança de cor. Aqui falou necessariamente, certo? Se é necessariamente, então é algo que acontece em todas, que é o que? A mudança na natureza das substâncias. Primeiro você tem uma substância A, depois você tem uma substância B, diferente da A. Se isso acontece, então a gente está observando um fenômeno característico como um processo ou uma reação química. A número 2, quando a substância muda de tamanho, forma, aparência ou volume sem alterar sua composição, temos um fenômeno físico, pessoal, certo? Porque você não teve o que? Alteração da composição, né? Quando você muda o tamanho, a forma, a aparência ou volume de uma substância, mas ela continua sendo aquela mesma substância, isso a gente está observando um processo físico, certo? Número 3 aqui, ó. Observe os seguintes fatos: uma pedra de naftalina deixada no armário, uma vasilha com água deixada no freezer, uma vasilha com água deixada no fogo, o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido. Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos. Pessoal, a naftalina é aquelas pastilhazinhas que o pessoal coloca no armário, em roupas, para poder evitar traça, né? O que acontece com ela? Ela é uma substância sólida que ela evapora, e aquele cheiro os animais, os insetos não gostam e ficam longe. Então, se ela está no estado sólido, evapora e vai para o estado gasoso de uma vez, sem passar para o líquido, a gente está observando uma sublimação, né? Então a resposta certa só pode ser letra A ou letra B. Uma vasilha com água deixada no freezer, o que acontece com ela? A água ela congela, né? Então é uma solidificação. Continua sendo letra A ou letra B. Número 3, uma vasilha com água deixada no fogo, o que acontece? Ela passa do estado líquido para o gasoso. Então ela o que? Ela evapora ou ela entra em estado de ebulição. No caso aqui a gente tem evaporação. Então a resposta certa só pode ser a letra A, certo? E ainda temos aqui a quarta afirmação que diz o seguinte: o derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido, né? Ou seja, está em estado sólido, passa para o líquido, é a fusão. A número 4, pessoal, a gente tem aqui uma pergunta que diz o seguinte: entre as transformações a seguir, indique quais podem ser consideradas transformações físicas,
Ou seja, lembrando, transformação física, você não tem o que? A mudança na constituição da matéria. É a mesma substância, só porque passa por algum processo que muda a forma dela, mas continua sendo a mesma substância. Letra A. Obtenção de vinho através da fermentação da uva. Não, pessoal, a gente está tendo o que? Vinho, você tinha uva, transformou em vinho, substâncias diferentes. Queima da madeira em uma lareira. Errado também, pessoal, porque você tinha ali madeira, passa a ser carvão, cinza. Letra C. Decantação de uma amostra de água turva. O que é decantar? É deixar aquela água turva suja, a sujeira ir para o fundo, né? Você muda ali, a água passa a ficar clara, mas você não deixou de mudar ali as substâncias. O que estava misturado ali só foi para o fundo. Então essa aqui é uma resposta correta. Ebulição da água. Correta também. Fabricação de fios de cobre a partir de uma barra de cobre. Também é correta. Resposta certa, pessoal, é essas três aqui, ó. C, D, I, E. Beleza? Por quê? Você produz um fio de cobre a partir de cobre, né? Ou seja, o cobre estava numa forma, você passou ele para fios, então continua sendo físico. Então, pessoal, está aí respondido essas atividades, espero que tenha ajudado vocês e qualquer dúvida, né, estamos à disposição. Tenham um bom estudo.